artigo 37, inciso 11, que trata do teto remuneratório dos agentes públicos, sofreu alteração pela emenda constitucional de número 41. A emenda constitucional de número 41, ela não alterou o teto constitucional, que desde o início era do ministro do STF. E ainda é. Ela não alterou, então, o teto constitucional. O que ela fez, professor? Criou subtetos. Criou subtetos para quem? Para os poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e ainda criou um subteto para os municípios. Então, resumindo, o que fez a emenda constitucional de número 41, professor mesmo? Criou subtetos ao teto constitucional geral. Então, a União continua igual, não muda nada para a União, ministro do STF. Mas, para os estados e para os municípios, houve a criação de subteto. Para os estados, foi dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. E para o município ficou um quadro geral. Ok? Vamos ver, então, rapidamente como ficou? Com relação aos estados e ao Distrito Federal, com relação aos estados e ao Distrito Federal, subteto, né? O teto geral continua sendo do ministro, mas aí veio o subteto. Para a União, para os estados e Distrito Federal, poder executivo. Ninguém no poder executivo ganha mais do que o governador. Ninguém no poder executivo ganha mais do que o governador. Para quem? Estados e Distrito Federal. E no legislativo, professor? No legislativo dos estados e do Distrito Federal, ninguém ganha mais do que o deputado estadual, para os estados, e ninguém ganha mais do que o deputado distrital, no caso do Distrito Federal. E no judiciário, professor? No judiciário, você tem que quebrar aquela barreira. Tem que juntar ao judiciário algumas funções afins. Então, vamos somar aqui comigo. No judiciário, poder judiciário, mais Ministério Público, mais Defensoria Pública, mais Procuradoria, nenhum dos agentes, servidores públicos ou agentes públicos em geral, vinculados a estes órgãos, ninguém pode ganhar mais do que o desembargador do TJ. E o desembargador do TJ já tem um vínculo. Ele não pode ganhar mais do que 90,25% do que ganha o ministro do STF. Ele, desembargador do TJ, teto do Poder Judiciário Estadual e Distrital, mais Ministério Público, mais Defensoria Pública, mais Procuradoria, ele, desembargador do TJ, não pode ganhar mais do que 90,25% do que ganha o ministro do STF. E, para finalizar, o município. O município inteiro não pode receber mais do que ganha o prefeito. Pronto. Tratamos do teto constitucional. Eu sei que não é fácil, foram bastante itens, só que são itens bem relevantes para quem vai fazer uma prova ou para quem tem interesse em saber da remuneração de seus agentes públicos. Terminamos mais essa pergunta, vamos para a próxima pergunta, por favor. Professor, é possível acumular cargo público? Sim. É possível acumular cargo público, só que essa possibilidade ela é bem restrita, bem pequenininha. Há uma série de regras que devemos respeitar. Para se acumular cargo público, primeira questão importante é ter compatibilidade de horário. Para se acumular o cargo, então, você não pode ter dois cargos que deve ser exercido em mesmo horário. Por exemplo, você não pode ter um cargo no fórum e outro na prefeitura. Um no fórum e um na prefeitura, a prefeitura e o fórum geralmente abrem no mesmo horário para o público. Então, você não poderia acumular cargo público neste caso. Além disso, você tem que verificar
além da compatibilidade de horário, você deve verificar se a somatória das suas remunerações não ultrapassa o teto constitucional, o teto remuneratório. Se ultrapassar o teto remuneratório, significa, opa, você não pode acumular esse cargo. Além destes dois requisitos, tem ainda um terceiro, que deve ser um dos cargos especificados em lei, ou melhor, na Constituição Federal. Quais são eles, professor? Os cargos que podem ser acumulados são 2 cargos de professor, um cargo de professor com o outro de técnico, ou outro de científico, um cargo científico pode acumular com um de professor, ou, para finalizar, 2 cargos de profissional vinculado à área de saúde com profissão regulamentada, ou seja, 2 de médico, 2 de enfermeiro, 2 de dentista e assim por diante. Salvo estes, não se pode, via de regra, acumular cargo público. E agora, para finalizar, nós vamos para a nossa última pergunta, por favor. Professor, o que é vacância? Vacância significa cargo vago. Lembra, no final do primeiro bloco, que eu expliquei sobre a demissão e a exoneração do servidor público? Ótimo. Se o servidor público, então, comete uma falta grave, qual é a consequência disso? A consequência é a demissão. Quando o servidor é demitido, o cargo fica vago. Ficando o cargo vago, pode ser ocupado por um agente, por uma pessoa que acabou de passar por um concurso público. Então, a vacância é justamente a possibilidade que você tem de ingressar ao poder público através do serviço público como um servidor público. Gente, nós chegamos aqui no final das perguntas e eu gostaria de pedir para você ficar para o nosso próximo bloco, onde vamos tratar do X da questão. São 2 perguntas que já caíram na prova da OAB. Então, te aguardo no próximo bloco. Até lá. Estamos dando início ao nosso terceiro bloco do programa, com o quadro O X da Questão. Vamos agora pegar 2 perguntas da OAB e a leitura dessa pergunta, com a leitura dessa pergunta, respondê-la corretamente. Vamos direto à primeira pergunta. Primeira pergunta que eu tenho aqui na minha frente é uma pergunta do exame São Paulo, o exame 135 de São Paulo, que perguntou assim: acerca do regime legal dos concursos públicos, assinale a opção correta. Alternativa A. Os concursos públicos serão de provas ou de provas de títulos, podendo ser realizados em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, e impossibilitada a hipótese de isenção dessa taxa. Realmente, a pergunta perfaz uma realidade bem direta. Mas será que ela está integralmente correta? Com certeza não. Veja, os concursos públicos, eles precisam ser remunerados por taxa. E, efetivamente, eles devem, ser ou de prova e título, como dita o dispositivo constitucional. Então, o erro da questão não está direcionado nesta parte da questão, mas sim na possibilidade de exceção do pagamento da taxa. Nós sabemos que o concurso deve qualificar as pessoas de acordo com o conhecimento que ela tem na prova, ou de acordo com o mínimo de títulos e a qualidade das respostas numa prova. E não através da condição econômica do candidato. Então, se o candidato não tem condições de pagar a inscrição, ele não pode ser impedido de ter acesso ao cargo público em virtude deste requisito: condição econômica. Ele tem que ser selecionado através do seu conhecimento intelectual.
Condição econômica não avalia conhecimento intelectual. Então, aquele que não tem condições de pagar as taxas públicas